O Inter pode ter saídas nesse meio aí de janela, meio do ano, e também aquele debate, né? O Inter pode pensar em chegar no Mundial no próximo, em 2029, só virando SAF que dá certo. Qual desses times aí do Mundial, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, o Inter poderia se espelhar? Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. De olho, é importante a gente ficar de olho nas possíveis saídas do Inter. O Inter pode ter possíveis saídas, porque o Inter ele tem suas dívidas, o Inter tem seus problemas financeiros, o Inter tem as suas dificuldades financeiras, e o Inter precisa ter saídas, né, para poder contratar, enfim, senão não vai conseguir. O Inter tem que ter, para ficar bem financeiramente, o Inter precisa ter uma grande saída, uma grande venda. E aí, alguns jovens, né, a gente já tem o Gabriel Carvalho que já está saindo, essa venda já foi feita, claro, mas a gente tem alguns jovens que poderiam se olhar. Por exemplo, alguns falam do Gustavo Prado. Gustavo Prado pode ser um nome que a gente possa ficar de olho. Se algum europeu ou algum time árabe e chegar com bom dinheiro e se interessar, né? No momento não tem nada, é só a gente especula e a gente nomeia. Que é muito forte para poder sair, que tem muitas chances de sair é o Vitão. O Vitão tem muitas chances de sair, ele quase foi pro Betis. As informações que os repórteres falam é que o Inter pediria ali na casa de 10 milhões, e aí o Vitão ele é um nome muito forte para sair do Inter para essa janela europeia. Por quê? Porque ele já está chegando numa idade limite de jogador brasileiro na Europa ali, do jeito que, né, para fazer a carreira lá, do jeito que é o costume de contratar, porque o jogador depois de uma certa idade fecha o mercado dele na Europa. E o Vitão tá meio que ali, né, tá ali. Então seria talvez agora ou vai saber quando. Então pro jogador seria melhor, porque o Vitão todas as vezes que chegou perto, por exemplo aquela vez lá do Betis, ele sempre pensou no melhor para ele e pro clube. E a saída do Vitão seria um bem financeiro pro clube, né? Então a saída do Vitão ela só tem um porém, que é a questão técnica. Financeiramente é muito boa a saída do Vitão, tá? Ajuda demais o Inter, que é um clube que precisa dessa ajuda financeira, mas na questão técnica, quem substituiria o Vitão? Quem substituiria o Vitão? Juninho? O mercado que está muito tempo parado? Então seria bem ruim nesse sentido. Mas é importante a gente ficar de olho que é possível sim que o Inter tenha saídas para a Europa. O Inter precisa vender, tá? Vamos lá. E o outro ponto que eu quero falar aqui é essa questão do Mundial, né? A gente está tendo aí Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, que tem o mesmo calendário que o Inter, que jogam as mesmas competições que o Inter, que tem os mesmos estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão que o Inter, e que todos os outros clubes do Brasil. Agora, qual desses eu acho que o Inter poderia se assemelhar? Para mim, não adianta querer focar em Flamengo, tá? O Inter e o Flamengo vivem em realidades completamente distintas na questão financeira, na questão de organização, na questão do que pode dar, né, ao seu elenco, ao seu clube, em muitas áreas. Então o Flamengo não. Palmeiras talvez também não, porque o Palmeiras tem a questão lá da Crefisa. E o Botafogo, eu poderia dizer que o Inter deveria se espelhar no Botafogo, porque o Botafogo não tem um time de gênios, assim, não é um time que tu olha, tu não diz talvez que é melhor que o Flamengo, que é melhor que o Palmeiras, talvez muitos vão dizer que até o elenco do Atlético Mineiro é melhor. Só que o Botafogo chegou lá, né? O Botafogo conseguiu chegar lá. Só que o Botafogo tem uma questão que o Inter não tem, que é ser SAF, né? O Botafogo é SAF. Então o time que eu acho mais parecido com o Inter entre esses que estão no Mundial é o Fluminense. Né? O Fluminense, pela forma que o clube é administrado, talvez até o jeito de ser treinado. Não sei se o jeito de ser treinado, é porque daí eu tô falando que nem o treinador é o Renato. Mas assim, é muito isso, né? O treinador é um treinador conhecido do futebol brasileiro, não é nenhum estrangeiro, não é nenhum cara assim. Os jogadores são jogadores ali do futebol brasileiro, um elenco até de uma idade avançada, muitos jogadores acima ali de 28 anos, e é um elenco que ganhou a Libertadores no ano retrasado, eliminando o próprio Inter na semifinal. Então talvez o time que eu acho que é mais parecido, que o Inter poderia se achar mais parecido nesse Mundial, eu acho que é o Fluminense, tá? Entre os brasileiros. É possível o Inter estar no próximo Mundial em 2029? É bem difícil, mas é possível. Só há um jeito, que é ser campeão da Libertadores. Eu acredito que pro ranking vai ser sempre ali Flamengo e Palmeiras, né? Tem que ter 2 de cada país pelo menos. Pro ranking, a tendência é que sempre seja Flamengo e Palmeiras, talvez o Botafogo. É bem difícil, né? O Inter querer ir pro ranking, eu acho melhor nem pensar nisso. Então, teria que ganhar a Libertadores. Conta esse ano,
conta até 2028, né? Conta esse ano, conta 26, conta 27, conta 28. O se no futebol não existe, então é muito complicado a gente querer dizer que se o Inter estivesse lá iria bem e se o Inter estivesse lá iria mal. Isso até é interessante, né? Como os brasileiros muitas vezes, se é um jogo de Brasileirão, o cara vai de uma postura, mas se é um jogo de Mundial, o cara entra com outra cabeça para enfrentar o Chelsea, o cara entra com outra cabeça para enfrentar o PSG. E por que que quando os clubes se esforçam, isso a gente vê até com o Inter, por que que quando entre aspas eles querem, por que que quando entre aspas precisam na decisão, eles entram, né, bem, e quando né, todo jogo não. É o caso que o próprio Inter já fez essa temporada, quando foi lá na decisão contra o Bahia, muito bem, mas quando foi outro jogo contra o Sport, contra o Mirassol, mal, né? Então o se não existe, tá? O se não existe. Aí vem aquela discussão, o Inter deveria virar SAF? Eu acho que SAF é uma opção. O Inter não é um dos melhores clubes financeiramente, o Inter tem muitas dificuldades financeiras, o Inter tem dívidas, então talvez nessa área financeira, talvez sim, uma SAF poderia ajeitar essa questão do Inter. Mas é importante lembrar, e aí fica o meu maior receio, que, né, presidente de clube tu troca a cada 3 anos. O presidente de clube é cobrado, é reclamado, é trocado a cada 3 anos, né, muitas vezes vem ali identificado. A SAF pode às vezes vir um cara lá da Inglaterra, lá dos Estados Unidos, um grupo dos Estados Unidos, que muitas vezes não vão ser identificados aqui com a aldeia, como muita gente gosta de falar. E outra, a SAF é a SAF, SAF não tem eleição. Tu pode cobrar, mas o cara é o dono do time. O grupo é o dono do time, tá? Então, teria que entender que na derrota não adianta, né? O pessoal daí querer gravar dizendo fora SAF, tem que voltar às origens, tem que voltar a ser o que era, o que essa SAF fez com o Inter. Aí não, tá? Aí não. Mas eu acho que seria uma opção que é discutível. Eu acho que pode-se sim discutir. Uma SAF boa faz total diferença. O Botafogo é SAF, né? O Botafogo, o Palmeiras muito não é necessariamente SAF, mas investidores, né? A Crefisa. O Flamengo, o potencial financeiro que o Flamengo tem é espetacular. Então hoje muito no futebol brasileiro também é dinheiro. E nessa questão o Inter tá atrás do Flamengo, o Inter tá muito atrás do Botafogo, tá atrás do Palmeiras, tá atrás do Atlético Mineiro. Então, se for olhar por essa questão financeira, ser SAF seria muito bom pro Inter. Se for olhar por essa questão financeira, seria muito bom pro Inter, porque ajeitaria a questão das dívidas, melhoraria muito o clube financeiramente. Eu acho que o que me deixa com o pé atrás, às vezes, por SAF, é isso, né? Ou vai ser do grupo City, ou vai ser, sei lá, do grupo número tal. Nem toda SAF sempre dá certo. O Atlético Mineiro é SAF, e eu faço várias lives aqui no canal com torcedores do Galo, e assim, só nos últimos 2 meses eu já fiz aqui com o Erlen, com o Bart, com o Daniel, torcedor do Galo, e todos eles criticaram a SAF por vezes, muitas vezes criticaram o fato de ser SAF. O Cruzeiro, claro, o Cruzeiro é uma realidade completamente diferente do Inter, mas o Cruzeiro é um clube que é SAF e ainda não ganhou uma Libertadores, chegou à final da Sul-Americana, tá muito bem esse ano no Brasileirão, mas vamos ver o que pode render. O Inter, se virar SAF, não quer dizer que vai virar um Botafogo, que vai ganhar um Brasileirão e uma Libertadores no mesmo ano. Não, pode não ganhar. Então essa é a minha preocupação, porque depois de virar SAF, vão estar fazendo protesto, vão estar falando hashtag fora SAF, vão estar falando mal do dono da SAF, vão estar dizendo que ele não conhece nada do futebol gaúcho. Então esse é o meu só receio. Agora, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser estudado sim, tem que se reconhecer o quanto o Inter está atrás, pelo menos na questão financeira, desses clubes que são SAF. Seria muito benéfico para o Inter ser SAF, sim, pelo menos na questão financeira. Pelo menos o clube poderia ter muito mais chance de contratar jogadores, né? Contratar caras assim, porque um exemplo, né? O Botafogo, o Flamengo, se um ano eles contratam mal na zaga, no outro ano eles trazem um zagueiro com um potencial muito grande. E a gente, às vezes, se a gente faz uma contratação errada, a gente tem que estar aguentando aquela contratação e até reposicionar, muitas vezes é só quando acabar o contrato do cara. Eu já Flamengo e Botafogo não, né? Se eles tiverem que reposicionar, por exemplo, Botafogo sai o Flamengo sai o Gerson, mas eles têm o Jorginho chegando, né? Ou daqui a pouco vão ter outro cara do nível do Gerson para substituir. Né, o Flamengo sai o Gabigol, mas tu tem ali o Pedro ainda, tu tem o Michael que saiu. Hoje, quem saiu do banco de reservas do Flamengo foi o Bruno Henrique. Espetáculo, né? O Botafogo talvez no ano que vem vai fazer tantas outras contratações. Então essa talvez seja uma grande vantagem de quem tem SAF e para quem não tem SAF. Também esse potencial financeiro, essa questão financeira. É interessante. O Bahia já é um caso diferente de SAF. O Bahia
era um time que estava nos últimos anos lá pro Série B, né? Série B. Teve um ano que chegou na Sul-Americana, não sei se não foi no mesmo ano que o Inter chegou em 2013, não tô lembrado agora, mas teve um ano lá. Mas, tipo, normalmente era Série B, Série A, Série B, Série A, brigava pra não cair. Série B, Série B, Série A, brigava pra não cair. Agora não, né? Já contratou Everton Ribeiro, tem bons jogadores, tá aí, né? Tava nessa Libertadores, acabou indo pra Sul-Americana porque caiu na fase de grupos, caindo em um grupo com Inter, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai, né? Que era um grupo muito difícil. Mas assim, podia ter caído em outro grupo e ter passado, quem sabe, em segundo ou até primeiro. E por que não dizer que eles estarão na próxima Libertadores, pelo bem colocado e pelo bom Campeonato Brasileiro que eles estão fazendo. Então eu acho que essas discussões elas têm que estar abertas, tá? Então nessa questão de SAF eu não sou extremo, nem para dizer que não, nem para dizer que sim. Eu acho que é muito bom no lado financeiro, mas tem que ter muito cuidado nesse lado, né, de campo. Mas eu só sou contra quem, tipo, não, bate o pé, que é contra, que vai acabar com o Inter, que vai destruir o Inter, que vai, como é que é? Não, o Inter é da torcida, então não pode ter SAF. E também acabaria com a política de clube, né? Eu só acho que quem pensa que não por causa disso, não tá nem querendo discutir, não quer nem entender sobre o assunto. Pô, eu acho que entender sobre o assunto, tentar saber sobre o assunto, eu acho que não tem nada de errado, não tem mal nenhum nisso, tá bom? Valeu.